Olá, galera da 800, estamos aí estamos finalizando a nossa primeira semana, né, do nosso roteiro, que foi do dia 3 ao dia 5. Então vamos relembrar, quem perdeu, quem ainda não assistiu às nossas aulas, dá um pulinho lá e vai assistir. A aula do dia 3, Dionísio fez uma revisão dos capítulos 1 e 4. Nós falamos lá de discurso direto, falamos sobre... Deixa eu só voltar aqui para a gente poder relembrar do discurso direto. Falamos de formação de palavras, falamos de justaposição, aglutinação, falamos das palavras derivadas e primitivas, falamos da sufixo e prefixo. Depois nós entramos em discurso direto e indireto, onde eu modifiquei, expliquei como que a gente faz a transformação do discurso direto para o discurso indireto, lembrando também que são aulas de revisões e que conteúdo mesmo está nas aulas passadas, lá do mês de março e mês de abril, né? Abril e maio é que tem os conteúdos, né, mais à frente. E aí já foi dado isso e agora eu já estou recapitulando com vocês. Na aula de quinta-feira, nós fizemos também uma revisão sobre adjunto adverbial, porque nós falamos sobre sujeitos e seus tipos de sujeito, falamos de predicado e os tipos de predicado. Falamos também de transitividade verbal, tivemos aula, né, com a professora Andréia, aquele aulão maravilhoso 10 de transitividade. Nós também falamos sobre verbo, não é? E as suas vozes, verbo, as vozes ativa, passiva, reflexiva, tudo isso já foi dado. E nós fechamos com louvor até o nosso capítulo 7 com o livro 2. E nessa semana de junho a gente está fazendo mais uma revisão. Por quê? Porque vocês fizeram também as avaliações, que foi a sondagem pedagógica, que os alunos foram bem. Lembrando que, galerinha, olha só, antes de vocês fazerem essas avaliações, dá uma estudadinha, tá? Dá uma estudada, pega lá as folhinhas de resumo, não é? Pega as folhas que foram junto com o roteiro. Alunos que ficou sem folha me solicitou, já enviei por e-mail. Nós já corrigimos todas as atividades, foi tudo corrigido, não só na folha, colocando aqui no nosso vídeo aula, como também os livros, não é? Foi apresentado aí o livro para vocês com todas as correções, então fica mais fácil de vocês fazerem. Eu sei que o vocabulário lá do nosso sistema do SAIS é um vocabulário mais puxado, não é? Mas o mais importante é vocês focarem. Quando for produção textual, vocês focarem no gênero que já aparece lá em cima. Qual tipo de gênero que aquele texto vai ser utilizado. E quando for de gramática da língua portuguesa, também vocês focarem naquilo que já foi estudado. Não teve nada ali, bicho de sete cabeças, nada disso, tá bom? Sim, os textos são mais complexos, os textos se tornam um pouquinho mais longos, mas nada do que vocês não estão acostumados no livro de português, que tem texto à beça para a gente interpretar, tá bom? Então, lembrando que nós fizemos esse passeio, não é? E daí dessas revisões desses primeiros capítulos lá do livro 1. E hoje nós vamos fechar a nossa semana, como se é de costume, fazendo a nossa revisão e correção da folha que está junto com o roteiro de vocês. Então, vamos lá para a nossa correção. Hoje a aula se torna até um pouquinho mais rápida, né? Porque a gente vai trabalhar com a correção. Bom, nessa folha aí, eu coloquei o quê? Os tipos de sujeito também, certo? Então, vamos ver. A questão 1 diz assim: nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Nessa frase, o sujeito do verbo é, então eu tenho nas mãos, indeterminado, eles, no caso determinado, ou inexistente, ou eles, dependendo do contexto. A gente sabe que essa daqui, olha, nem pensar, não é? Essa daqui, nem pensar. Então, essa daqui está errada, tá? Então, a gente já coloca lá, mostrando que está errada. Quando a gente fala eles determinado,
Não, vamos voltar. Nesse momento, começaram a feri-los nas mãos. Ferir quem? Aonde? Nas mãos. Então, eu tenho aqui o meu sujeito. Essa é a nossa resposta correta, tá? Então, aqui não tem como ser indeterminado, não é? E muito menos eles determinado. Não é isso. Então, a resposta correta é esta daqui, que Dionísio vai até visualizar melhor para vocês, tá bom? Na questão 2, ele fala assim: assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Então, vamos analisar. Esperanças haverá sempre. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Olha a oração sem sujeito. Haveria desejado ele tudo isso? Alguém havia aberto a porta? Então, dentro dessas frases aqui, ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Nem pensar. A questão está errada, por quê? Porque ele está falando, nesse contexto aí, está falando de quê, galera? Está falando que ninguém trovejou. Esse trovejar não é fenômeno da natureza, não. Lembra que eu expliquei isso numa revisão? Esse trovejar é o quê? A forma como a pessoa falou ali, né? Com raiva, não é? Então, ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Então, aí temos o sujeito. Haveria desejado ele tudo isso? Quem ia desejar? Ele. Então, tem aqui o meu sujeito. Mas ele está pedindo a oração sem sujeito. Então, essa está errado. Não é essa também não, tá? Depois, ele vem pedindo o quê? Alguém havia aberto a porta. Que alguém é esse? E aí já é um sujeito, né, indeterminado. Então, quando ele fala esperanças haverá sempre. Olha o verbo haver. Então, eu tenho aí uma oração sem sujeito. Vou aumentar ela para a gente ter esse entendimento. Então, aqui está certa ou correta, tá? Questão 3. Leia o trecho abaixo para responder a questão. Certa vez perguntaram a Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens me surpreendem. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente e de tal forma que acabam por não viver o presente nem o futuro, e vivendo como se nunca fossem morrer, e morrer como se nunca tivessem vivido. Então, busquemos no equilíbrio a harmonia. Os homens me surpreendem. E aí, nesse trecho, ele quer saber, o termo os homens é o quê? Sujeito simples, né, galera? Aqui tá bem fácil, mas muito fácil, porque então essa questão está correta, não é um sujeito oculto, muito menos composto, e não é sujeito? Claro que é. Então, aqui os termos o homem, né? Os homens me surpreenderam. Então, eu pergunto que é o meu verbo. Ó, o verbozinho aqui. Quem me surpreendeu? Os homens. Então, daqui eu vou tirar o meu sujeito, certo? Então, eu faço assim bem coloridinho para vocês entenderem. Então, a palavra aqui, a letra A, sujeito simples. Foi? Tá certinho. Questão 4. Identifique e classifique o sujeito da oração abaixo. Então, eu tenho Ana Paula e Natália estudam perto de casa. Eu já destaquei para vocês o quê? Para a nossa aula não demorar, já destaquei o meu sujeito. Por quê, Dionísio? Porque quando eu pergunto ao meu verbo, estudam, né? Quem estuda aí perto de casa? Então, eu vou fazer o quê? A pergunta ao meu verbo. O verbo eu estou colocando de vermelhinho para chamar a atenção, tá? Então, estudam perto de casa. Quem estuda perto de casa? Ana Paula e Natália.
Se eu fosse pedir o núcleo, só o que seria? Ana Paula, Natália, certo? Na questão 5 vem, identifique se a frase abaixo possui um sujeito indeterminado ou oculto. Então, costuma comprar tudo o que vê pela frente. Quem costuma comprar tudo? Olha o verbo, costuma. Quem costuma? Ele ou ela. Ele ou ela costuma comprar tudo? Não é? Então, aí eu tenho um sujeito desinencial. Ou ela costuma comprar tudo o que vê pela frente. Então, esse sujeito, ele está o quê? Oculto. Porque aqui, no caso, deveria entrar o quê, gente? Aqui, ó, deveria entrar ela costuma comprar tudo que vê pela frente. Então, no caso aqui, eu tenho o meu sujeito oculto, porque ele não está aparecendo na minha oração. Dúvida? Molinha, não é? Então, foi mais ou menos desta forma aí que vocês também fizeram as avaliações. Eu deixei lá na nossa paginazinha lá de avaliação, tinha 3 revisões. Então, o que eu fui explicando aos alunos que foram me procurando? E também nas videoaulas passadas eu expliquei antes da avaliação. Vocês poderiam fazer primeiro as questões que tinham mais questões, onde estava lá a atividade. Tinha de 1 até 20, né? Depois tinha de 1 até 10. Então, tinham que fazer primeiro as que tinham mais. Por quê? Porque vocês iam pegar esse manejo todo aí da revisão. Aí depois sim fazia a última lá, que eu fui explicando também. Os alunos que me perguntaram via WhatsApp, eu expliquei. É a última que está como avaliação aí para vocês, tá? Mas eu já vi lá o diagnóstico, vocês foram bem e graças a Deus por isso. E continue estudando, focado, não desistam. Falta pouco, falta muito menos do que a gente estava imaginando. Lembra só lá atrás, em março? Aí já estamos em junho, não é? E já estamos fechando a primeira semana de junho. Então, meus amores, tá tudo indo muito rápido, sabe? Né? O tempo está voando, vamos dizer assim. Mas a gente não está perdendo o foco. Os pais estão junto com vocês, a escola não parou, os professores, a gestão, a coordenação, os próprios amigos de vocês que também coloca lá no WhatsApp, né? E a gente começa um chamando o outro e a gente consegue conversar melhor. Os próprios pais, as mamães, quando também pegam lá e vêm tirar alguma dúvida, eu coloco lá o meu áudio e explico, né, direitinho como que está sendo as coisas. Então, assim, a gente tem que respirar fundo, né? E saber que estamos bem, que estamos com saúde, que estamos vivos, que nossos familiares estão bem, infelizmente com muitas situações ruins ainda, né? Tudo pela desobediência. Vamos continuar ó, usando a nossa máscara, fazendo a nossa higienização nas mãos quando chegarmos da rua. Já fiz um vídeo explicando isso também para vocês, né? No meio da nossa rotina ali, eu falei um pouquinho sobre esse cuidado de nós estarmos nos preservando e preservando aqueles que a gente ama. Então, assim, realmente só ir à rua se for um caso de extrema necessidade. Se não for, fique em casa. Vocês, então, alunos, tem tanta coisa para fazer, não é? A coordenação botou no final de semana aí a questão da maratona que vocês poderiam fazer, assistir as aulas de novo, né? Recapitular, rir com a gente, né? Porque às vezes tem situações até que vocês riem aí, né? Ficou engraçada, Dionísio. Então, assim, isso é bem bacana. Então, é uma forma da gente estar distraindo a nossa mente, tá? E não deixar ficar aquela coisa chata ali, desmotivada. Desmotivação não é o nosso nome, não é isso? O nosso nome é transformação. É a cada aula, a cada dia a gente está se transformando para o melhor. E ó, um grande beijo e até a próxima aula.